Olá, tudo bom? Beleza, beleza? Acredito que sim. Hoje o nosso vídeo é sobre o fim dos tempos. Sim, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o fim dos tempos. O que a Escritura fala pra gente do fim dos tempos. Vai ser uma conversa rápida, breve, acredito aí de uns 10 minutinhos só. Então fique no vídeo, assista ele até o final, beleza? Então antes da gente continuar, eu quero te pedir, deixa seu like aqui pra gente, tá? Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele manda aí para outras pessoas, ele reparte esse conteúdo. Então vamos levar aí a palavra, o evangelho, vamos falar de Cristo juntos, alcançar o máximo de pessoas junto. Eu produzindo o conteúdo e vocês me ajudando a espalhar esse conteúdo aí para o maior número de pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Já deu like? Já apertou o botãozinho aqui do like? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Já? Então, beleza. Então, vamos continuar. O nosso tema de hoje é o fim dos tempos. E é muito interessante. Por quê? Porque o fim dos tempos na Bíblia é algo que assusta. Quando nós lemos ali Apocalipse, muitas pessoas se sentem assustadas, ficam com medo. Mas nós não devemos ter medo. Primeiro, porque nós temos Cristo. Se você ainda não tem Cristo, aceite a Cristo. Procure saber mais de Cristo. Leia os 4 evangelhos e aprenda mais sobre a pessoa de Jesus, sobre a fé em Cristo e sobre a proposta de Deus em salvar a humanidade através de Cristo. Então, nós percebemos que no fim dos tempos, tudo vai acabar. Tudo. Tudo o que, Tiago? Tudo. Vai haver um grande julgamento no final dos tempos e tudo vai acabar no sentido, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é reprovável vai acabar. E vai ficar só as coisas boas, aquilo que procede do próprio Deus. Mas antes desse tempo chegar, aonde nós vamos experimentar só o que é maravilhoso da parte da parte assim da criação, entende? Vai ficar só as partes maravilhosas, nós vamos ter um corpo transformado, um corpo glorificado. O que acontece? Vai ter alguns processos de dor. Sim, muitos processos de dor. E esses processos de dor, eles assustam a muitos que não conhecem as profecias. Aqui eu não vou falar das profecias, porque é um material de estudo, então eu acho que vocês também precisam estudar. Não é um vídeo de 10 minutos que vai esclarecer todas as dúvidas sobre o fim dos tempos. Mas uma coisa eu tenho certeza. A nossa conversa aqui, ela vai te ajudar a perceber que Jesus é a solução e talvez se posicionar, se você ainda não está posicionado, em Cristo. E se você já está posicionado, vai fortalecer muito a sua fé. Então, beleza. A primeira coisa do fim dos tempos é estar atento. Eu percebo isso. É estar atento aí às profecias, a paz em Israel, o movimento que o governo faz já para inserir a moeda única, para inserir todo esse controle. E nós percebemos isso lá em Apocalipse de uma forma muito clara, em Tessalonicenses também, em alguns textos que o próprio Jesus citou, que você fazendo uma pesquisa aí você vai encontrar todos eles. Então eu vou deixar como uma lição de casa encontrar esses textos bíblicos e aprofundar ainda mais no assunto. Mas existe uma grande promessa, que é Cristo. Que se nós estamos em Cristo, não há medo pra gente. Por mais que os nossos corpos possam sofrer dores, sim, perseguição, problemas, sim, mas em Cristo nós temos a solução. Qual que é a solução? A ressurreição. Então, todos vão dormir, os que vão morrendo vão dormir, os que tiverem aí nesse final dos tempos vai ter um pouco de dificuldade de morrer, e no caso de dormir, vai haver dores sim, perseguição, nós vamos sentir muitas dores sim, nesse período, mas nós temos a promessa, e a gente tem que se apegar na promessa, porque lá não adianta você arrumar maneiras de fugir, igual muitos estão querendo fazer, de fazer
bunks, essas casas mais em rochas ou em cavernas, sabe? Não adianta. Por quê? Porque a salvação é somente para os que estão em Cristo. E as pessoas falam assim, Tiago, mas aí você está sendo muito bitolado, religioso. Não, não estou não, é a verdade. Jesus, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, foi com essa promessa. Foi de nos libertar do pecado, do erro, da culpa, de uma forma que a morte não nos prenderia mais. A gente dormiria por um tempo e após a volta de Cristo, o que ia acontecer? Nós seríamos ressuscitados nele, entende? Então a morte ela não prenderia. Todos irão ressuscitar, alguns para o juízo e alguns para a vida eterna. Então é interessante a gente pensar nesse ponto do fim dos tempos, porque eu preciso me posicionar agora. Eu não posso deixar para me posicionar amanhã, depois da manhã. Porque a Escritura também fala que ele virá como um ladrão. O que isso representa? Que ele não vai avisar quando ele estiver vindo. Percebe? Ele não vai falar assim, tô chegando hoje. Entende? Arrume as coisas porque amanhã eu tô chegando. Igual uma visita que chega na nossa casa. Não. Entende? Ele vai vir de surpresa, sem aviso. E muitos ficarão como as virgens, as 5 virgens lá que não estavam preparadas. Elas até amam o Senhor, até de uma certa forma analisavam o Evangelho, tinham uma afinidade assim com o Evangelho, mas nunca se posicionou no sentido de uma fé genuína, verdadeira, tipo, eu estou com Jesus mesmo. Entende? Como o livro de Tiago fala, uma fé com obras. Entende? Ela ficou só ali naquela fé sem obras, uma fé de falar, mas... Tiago, as obras vão salvar? Não, o que salva é a graça. Mas Tiago falou sobre isso. Me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostrarei as minhas obras e você vai ver a minha fé. Porque, de uma certa forma, a fé muda a nossa mentalidade. Quando a gente crê em algo, a gente começa a se comportar como aquilo que a gente crê. Percebe? Então, se eu creio em Jesus... Os meus passos, sim, eles precisam dizer isso. Eles precisam falar isso sem palavras. Eu não sei se você sabia, mas 80% da nossa linguagem é corporal. Então, 20% só é verbal. 80% é corporal. Então, com estudos de leitura corporal, técnicas para ler a linguagem corporal, a gente consegue escutar coisas que não estão sendo faladas com a boca, mas estão sendo faladas com os nossos hábitos, com aquilo que a gente faz, o nosso comportamento. E é interessante isso, porque Jesus falou isso acerca dos falsos profetas, que pelo fruto nós examinamos a árvore. Então isso é que vai acontecer no fim dos tempos, ali no juízo. Os nossos frutos... eles vão sim mostrar se nós tínhamos fé em Jesus ou não. Se nós fomos livres do pecado ou não. Então não é o pecado que vai mandar a gente para o inferno, mas é a falta de fé em Cristo. E a fé em Cristo gera um comportamento que não precisa de lei. Paulo disse isso em Romanos. Você me entende? Que quando a gente vive Cristo, a gente vive na graça. Mas a graça coloca a gente em um padrão onde a gente obedece à lei. Não por obrigação, mas por graça. Porque a gente entende o valor de viver uma vida saudável, de viver uma vida temente a Deus, cheia de regras para não ferir o próximo. Entende? Não é porque eu sou obrigado que eu sou um homem santo. Não. Não é porque eu sou obrigado. Porque eu não sou. Eu sou santo porque Cristo me mostrou a maravilha de viver como Ele viveu, entende? De ser igual a Ele, de ser uma pessoa respeitosa, amorosa, que cuida do próximo. Então a santidade ela vem como um bônus. Então no fim dos tempos, aqueles que acreditam em Cristo, eles terão frutos de Cristo, percebe? E os frutos de Cristo, eles são mostrados no comportamento. Romanos 12 fala isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E esse é o culto racional. Então, no fim dos tempos, as pessoas que tiveram fé em Cristo construíram em si Cristo. Percebe? Aonde? Nos seus comportamentos.
O meu comportamento tem que falar Cristo. Percebe? Quando as pessoas olham para mim, as pessoas precisam ver Cristo na minha maneira de falar, de agir, de pensar, de reagir, de me posicionar, entende? E Cristo precisa estar em mim em todos os lados. A fé em Cristo gera isso. Então, se a pessoa ela tem uma fé em Jesus que não produz um fruto, uma mudança, um resultado claro que todo mundo vê, tipo uma árvore frutífera. Quando a gente chega e a gente vê o fruto dela, o que a gente pensa? Uau, essa goiabeira tá linda. Lembra Jesus lá com a figueira? Que ele amaldiçoou a figueira porque a figueira não tinha fruto? É a mesma coisa, percebe? Se eu não tenho fruto de Cristo, realmente eu não tenho a fé em Cristo. Eu não creio que Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a fé em Cristo, ela vai dar esse fruto, percebe? Então eu quis trazer essa palavra para você, para trazer uma conscientização. Se posiciona, não fica longe de Cristo, não fica longe da fé em Cristo, não fica longe do comportamento que Cristo espera da gente, como o comportamento que ele teve. Eu não estou falando de ser juiz, de trazer um senso de juízo para todo mundo, de ficar apontando o pecado de todo mundo. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de olhar para os seus próprios pecados, para os seus, e mudar você, como eu faço. Olhar para mim e me mudar, me transformar. Por quê? Porque agora eu sou a imagem de Cristo. Então, no fim dos tempos, a minha consciência está limpa. Entende? Se eu dormir, ou seja, se eu morrer, for assassinado, eu ressuscito em Cristo porque eu estou nele. Percebe? Eu tenho essa clareza, essa convicção. Por quê? Porque eu acredito no Filho de Deus que tira o pecado do mundo e as minhas obras mostram a minha fé. Quando as pessoas olham para mim, elas olham, uau, Tiago é sim uma pessoa que crê em Cristo. Olha o comportamento dele. Entende? E isso é de dentro para fora. Isso não é de fora para dentro, isso é de dentro para fora. Como a mulher ali samaritana que Jesus conversou com ela no poço de Jacó. Entende? De ti eu farei jorrar rios de águas viva. É isso que Jesus estava falando. A transformação vem de dentro. Como ele falou ali com Nicodemos em João 3. Percebe? Que era necessário nascer de novo. João 3 ou João 2, se eu não estou no erro. Então, é isso que Jesus faz na gente. O fim dos tempos não assusta a gente por causa disso. Percebe? Porque eu estou nele. Seja para dormir e ressuscitar nele, ou para ser arrebatado como irá acontecer, eu estou nele. Então a base é estar nele. Mas se eu não estou nele, todo o resto é perdido. Eu posso passar com dinheiro, eu posso passar com várias bênçãos e bênçãos. É tudo perdido. Por quê? Porque no juízo eu vou estar sentenciado. Por quem? Pela minha própria consciência. Então, eu quis passar isso aí para vocês, eu quis transmitir isso aí para cada um de vocês, para trazer um posicionamento. Posiciona, percebe? Não fica indiferente à palavra, não fica indiferente a Cristo. Sabe? Conheça Cristo. Firme a sua fé em Cristo, só nele. E viva as outras coisas como bônus, como Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, entende? Com o carro que você vai ter. Deixa essas coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. Mas fique preocupado se Cristo está sendo gerado em você, se você está crescendo em Cristo. Se Deus, quando olha para você, ele vê Cristo nas suas obras, na sua maneira de pensar, de falar, de entender, de se relacionar também com Deus. Beleza? Então este é o nosso conteúdo. Espero que tenham gostado. Deixa os comentários aqui embaixo se gostou, se você concorda, discorda, sua opinião, tá bom? Deixa um comentário aqui para mim. Isso é muito importante para mim. Também se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos. E deixa o like, manda para alguém, compartilha, faz alguma coisa no vídeo, tá? Para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é bom e que essa aula sobre o fim dos tempos possa chegar aí ao máximo de pessoas possível e as pessoas possam entender
que o segredo do fim dos tempos não é ter medo, não é fugir, mas é Cristo. É colocar ali a sua vida em Cristo, conhecer Cristo, estar em Cristo para não ser enganado. Beleza? Grande abraço aí, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelos inscritos, nós já estamos aí em 3.000, caminhando para 4.000 e você faz parte disso, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe.